Nós podemos brigar entre nós, dentro do quartel, conversar. Mas não vamos deixar ir para fora, que nós vamos lá para fora enfraquecidos. Isso mesmo. Isso tem sido o meu chamamento. E eu fiquei aqui na capital, cansei, resolvi ir embora para o interior, Triângulo Mineiro, né? E eu ainda saí daqui e falei assim, agora eu vou arranjar lá no interior fica mais fácil, a gente vai namorar, não tem compromisso, nada. Ah, mas aí dei azar, né? Ô sorte. Com pouco tempo eu estava casado com a dona Regina. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais para você acompanhar todos os nossos bastidores e notícias e atualizações que acontecem por lá. E também inscreva-se em nosso canal, estamos também no Spotify. E o convidado de hoje é o nosso ilustríssimo presidente da Copeng, Capitão Rosa. E o assunto de hoje é Capitão Rosa, 62 anos servindo a Polícia Militar. Roda a vinheta, Brasil! E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. Sejam muito bem-vindos. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo em nosso canal no YouTube e também ouvindo aí no Spotify. Vocês já sabem, não deixem de seguir as nossas páginas nas redes sociais, seguir o nosso canal aqui no YouTube, acompanhar todas as notícias e atualizações da Copeng para vocês. E aproveito para deixar um grande abraço aos nossos conselheiros, nossos colaboradores, nossos delegados, cooperados. Um forte abraço a todos vocês. E mais um episódio do nosso podcast Copeng que tá assim, gente, eu sou muito fã, né? Então eu sou meio suspeita para falar. E hoje nós vamos falar de um assunto como a pessoa, pode ficar aqui, já compartilha com os amigos, porque eu tenho certeza que vocês vão amar muito, assim como eu. E hoje nós estamos aqui na presença do nosso ilustríssimo Capitão Rosa, presidente da Copeng. Seja muito bem-vindo, viu, presidente? O senhor é uma pessoa ilustre, essa mesa aqui tá chique demais a conta. Bom dia, Gabi. Vamos fazer um trabalho aqui de contar mentiras, algumas verdades, mas é fantasiar a nossa vida desde o nascimento até chegar aos 81 anos de idade. Eu espero poder discorrer, num curto espaço de tempo, todas as peripécias vividas por esse cidadão, Luiz Rodrigues Rosa, que hoje tem o posto de capitão, né? Há 32 anos na reserva, com mais 30 de polícia militar, são 62 anos na corporação e em atividade até hoje. Tem muita história para contar, né, capitão? O senhor é uma sumidade. Mas eu gostaria de começar, capitão, com a pergunta que muitos querem a resposta e conhecer um pouco mais o senhor. Quem é Capitão Rosa? Vamos começar pelo começo, né? Vamos. Transcorria o ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Nascia no distrito de Pedra do Anta, que era município de Teixeiras, num lugarejo chamado Baú, cercado de montanhas por todos os lados, onde o sol chegava mais tarde e ia embora mais cedo. E nesse vale nasceu lá um negritinho, que o pai ia colocar um nome estranho. Como eu nasci no dia 17 de janeiro, e o pessoal da região da Zona da Mata buscava na folhinha mariana o nome do santo do dia para batizar seus filhos. E o nome que estava gravado em 17 de janeiro na folhinha mariana era o dia do São Antão. Então, meu nome seria Luiz Antão. Mas Deus ajudou que eles tiveram pena de mim, piedade de mim, e colocar Luiz Rodrigues Rosa, que o Rodrigues Rosa é do meu pai. Sim. E assim, 17 de janeiro de 1943, nasceu lá nessa grota, a Grota do Baú, e naquele lugar nós vivemos
até 1955. Eu já estava garoto. Banco escolar, nem pensar. Não tinha escola. Né? O nosso trabalho, a nossa vida era trabalho na lavoura. Só trabalhar e nada trabalhar. De estudar, por enquanto. E quem não tinha muita força para trabalhar, arrancava o mato do pé da cova de milho quando as pessoas passavam capinando. E hoje eu fico olhando que nós não podemos botar os jovens para trabalhar. E eu, quando encontrar com meu pai lá na eternidade, acho que eu vou até questioná-lo na justiça. Abusou, né? Porque 5 anos eu já trabalhava. Olha só. Com 5 anos a gente já trabalhava. Tinha obrigações de bolhar o milho, tratar das galinhas, cuidar dos porcos, buscar o cavalo no pasto, levar o cavalo no pasto. Tudo essa é a tarefa do cidadãozinho. E esse cidadão, até 9 anos de idade, morria todo dia. Era muito doente. Segundo a minha mãe, e corre uma lenda lá na nossa zona da mata, que se uma pessoa, ao morrer, não tiver uma vela acesa na mão, ela não vai encontrar o caminho do céu. Então eu tinha reservado na minha casa, segundo a minha mãe, tinha uma vela que esperava que qualquer hora eu ia morrer e colocava essa vela acesa para que eu pudesse achar o caminho do céu. Olha só. Mas o homem lá de cima falou, não, esse neguitinho não pode vir aqui agora, não. Deixa ele por aí que ele tem muito pecado para... Dessa grota, nós mudamos para o sertão, Córrego do Sertão, que era uma outra região um pouquinho mais evoluída. Tinha até escola rural. Na sala de aula, no porão de uma fazenda, tinha 3 carreiras de carteira. E os três anos, estudava na mesma sala, com a pedra de escrever, com giz, na mão de cada um, e cada um na sua fileira cumpria a tarefa do seu ano em estudo. Eu já tendo algum conhecimento rudimentar, dado pelos meus pais, que também eram toscos, mas eu consegui chegar na segunda fileira, eu já entrei no 2º ano, cheguei um cara adiantado. Né? E ali eu estudei 2 anos. Em 58 eu fui para a cidade de Pedra do Anta. A gente morava 6 léguas. Gente. Que é 1 quilômetro. 6 léguas é 1 quilômetro, ou mais de 1 quilômetro. Eu saía a pé, a cavalo ou de bicicleta, de madrugada, para ir para a escola fazer o 4º ano primário. Que tinha o mínimo necessário para se diplomar, né? Quando você estava na roça, que você tinha o diploma de 4º ano. Nossa, E você tinha muita coisa. E em 58 eu terminei esse curso. E eu me lembro que eu e uma menina, nós tiramos o 1º lugar. Ficamos todos orgulhosos, né? Com certeza, em primeiro lugar. E aí eu tinha que trabalhar na roça. Porque só podia ter um filho estudando. E lá em casa nós éramos 7 irmãos. A minha irmã mais velha, Maria Isabel, o José Marcos, que estudou também muito pouco, eu, a Bernardina de Sena, o Custódio Valente, o Josino e a Maria das Graças, que é a nossa irmã caçula. Aí era a vez da minha irmã, Bernardina, ir para a escola. A danadinha já estava mocinha, não quis mais ir para a escola. Achava um absurdo, ela, uma mocinha, sentada num banco de 2º e 3º ano, não quis estudar. Ela pagou muito caro por isso, coitada. Ela sabe o tanto que ela pagou quando ela veio para Belo Horizonte para recuperar tempo. Aí o meu pai falou, olha, então já que a Seninha não quer estudar, você tem que vir para a roça trabalhar, porque eu tenho que mandar o Custódio para a escola. Eu não podia perder a mão de obra. E os pais da nossa época criavam filhos, famílias numerosas, 12, 13 filhos. Era para mão de obra. Uma mão de obra supostamente barata. Porque você não cobrava, você trabalhava de noite em troca da comida e da vestimenta. Né? E assim nós vivemos. E eu trabalhei. Um dia o papai chegou perto de mim de 59 para 60. O papai falou comigo, meu filho, o meu irmão Marcos já tinha saído, estava cuidando da vida fora. A Maria Isabel tinha casado, e eu era o mais velho dentro de casa. Aí meu pai falou, meu filho, eu não estou te mandando embora. Mas se você quiser romper na vida, fazer alguma coisa da sua vida, você pode
eu deixo, no início de 60, quando nós terminarmos a safra, a colheita da safra, você pode ir embora. E eu trabalhei como leão, né? Quando tudo isso aconteceu, que fechamos a colheita, Sim. ele falou, você pode ir embora, mas se eu soubesse que você ia trabalhar tanto, eu tinha falado que eu ia deixar você ir embora mais tempo. Nesse meio tempo, a minha mãe, Dona Maria José, fez a minha mala. 3 peças de roupa, numa trouxa mesmo. E nós saímos de Jardineira, de Pedra do Anta até Teixeira. De Teixeira a Ponte Nova era a Estrada de Ferro, Leopoldina. Nós íamos de trem a Maria Fumaça até Ponte Nova. De Ponte Nova a Belo Horizonte, você vinha pela Central do Brasil. Você saía à noite, chegava de manhã aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eles acabaram com todas essas linhas, né? E eu cheguei no Horto aqui em Belo Horizonte. Horto. Né? Porque a roça, eu fico pensando hoje, de vez em quando eu volto lá, vejo aqueles morros por onde eu passei, por onde eu andei. E era tão estranho que o meu mundo era eu em cima de um morro daquele, tudo que minha vista alcançasse. E eu ainda achava que o mundo era muito grande. Mas o mundo que eu entendia era só aquele. Eu não imaginava jamais que tivesse alguma coisa além da minha visão. Além da minha visão não tinha mais nada. E eu achava que o mundo era muito grande. E chegando a BH, eu fui morar no Boa Vista. Boa Vista. Tinha 2 tios aqui, um já era militar, e esse meu padrinho que mora no Rio, que está hoje com 97 anos, ele morava aqui também. Foi o suporte inicial que nós tivemos. Minha mãe me deixou aqui e voltou, né? A minha irmã, Maria Isabel, já morava em Belo Horizonte, mas também num miserê desgraçado. 2 filhos, meu compadre, cara valente, trabalhador, estava tentando sobreviver trabalhando em servente de pedreiro. Pedreiro. Uhum. Aí, emprego para o menino que veio da roça. E o senhor veio sozinho? Aí eu acabei vindo sozinho. Emprego. Você saía para procurar emprego, a placa, a vaga, a gente ia nas construções. Lógico. Ou quando você procurava uma loja, qualquer uma coisa diferente, a primeira coisa que eles falavam com você sabe fazer o quê? Aí, o que você sabia fazer? Faço qualquer coisa. E quem faz qualquer coisa não faz porcaria nenhuma. E nessa peregrinação, eu trabalhei de servente pedreiro, eu fui vendedor ambulante, vendi a tarde de cesta de Natal, Titanos Amaral. E eu tenho uma história dessa cesta que ela encerrou minha carreira de vendedor. Um certo dia eu saí do Boa Vista a pé, vim na rua São Paulo, no centro, peguei a minha pastinha e fui para o bairro Santa Efigênia, entrei na rua Euclásio com a intenção de fazer uma venda, porque a entrada dessa compra era do vendedor. E esse dia eu não tinha um centavo no bolso, eu já tinha feito todo o percurso a pé e contava em ganhar a entrada daquele dia, suponhamos que fosse R$5. E eu peguei a rua Euclásio, saindo da rua Tenente Anassar, subindo, bate numa porta, bate noutra, bate numa porta, sem nenhum traqueio, sem saber fazer nenhuma abordagem sobre venda, até que eu bati na porta de uma casa, aquelas casinhas tinham uma varandinha, um muro baixo. Eu bati, quando a dona abriu a porta, menina do céu, vi aquele cheiro de comida temperada lá de dentro de casa. E eu pensei cá com meus botões e o meu estômago, né? Mas se essa senhora me desse pelo menos um prato de comida aqui hoje, eu ia ficar muito feliz. Mas eu não tive a sensibilidade de perceber que ela estava ocupada na cozinha, fazendo o almoço dela. Ela não podia largar. E eu tentando vender para ela o produto e ver se ela oferecia. Até que ela foi fechando a porta, cansada de me ouvir, e bateu a porta na minha cara, dizendo assim, eu já falei que eu não posso comprar nada agora. Menina do céu, eu afastei, olhei para a rua para ver se ninguém tinha visto eu tomar aquele carão. Pensei da minha vida, falei, gente, que saudade lá da roça. Porque na roça não faltava nada. Você tinha de tudo para comer. Você mesmo produzia tudo, né? Você comia 3, 4 vezes por dia na roça. Na cidade você comia 2 vezes e olhe lá. Se achasse a comida para comer. E aí o Zé Mané ficou arrasado. Falei, vou encerrar essa carreira de vendedor. Voltei na rua São Paulo, entreguei o material e fui para o bairro Boa Vista. Tem uma avenida lá agora, Boa Vista com São Geraldo, mas era um pantanal, é um brejão.
Brejão. E tinha uns barracos de adobe esparramado ali, a minha irmã morava num daqueles. Chegava a merejar no piso. Cheguei na casa dela e falei, mano, você tem alguma coisa para comer aí que eu tô? Isso era 3 horas da tarde. Eu tava varado. Nossa, você tava varado de fome já. Ela falou assim, ô Luiz, o Joãozinho ainda não... É hoje que ele recebe pagamento e faz a compra para trazer para casa. E eu tenho feijão preto e farinha de mandioca branca. Ela misturou aquele negócio. Eu tenho certeza absoluta que foi o melhor prato de comida que eu já comi na minha vida, né? Esse foi o melhor prato de comida, né? E eu tomava uma chalanga d'água logo de uma vez e entupia tudo. Aí eu voltei para o centro da cidade, fui trabalhar em loja de alumínio. Chamava Palácio dos Alumínios, na São Paulo, com tupis. Com tupis. Ali eu morejei um tempinho bom. Um dia, e eu era entregador de loja, com o material no ombro, dentro de um ônibus, para fazer a entrega, e um livro guia na mão para achar o endereço. Você imagina? Nossa, eu fico olhando nós andando hoje aqui de indicativo, de Uber. Você vai olhando, te leva em tudo enquanto é lugar. Eu saí na direção do bairro São Geraldo, quando cheguei na Praça de São Geraldo, era ali o final do ônibus, eu desci com um filtro São João de 5 litros. Era um monstro, eu era magrinho, franzino. Eu estava morto já, dentro do ônibus. Aí pergunta um, pergunta outro, eles mostraram. Hoje chama Casa Branca, lá no alto. E era um passo, hoje tem tudo casa, mas era um passo para chegar até lá. Aí o cidadão falou comigo, ó, tá vendo aquela casa lá? Ela tá lá até hoje, de vez em quando eu volto, que minha tia mora lá perto hoje. Toda vez que eu passo lá, eu lembro desse episódio. E com o fio de São João na mão. O fio de São João. Como é que eu soube? Deu vontade de quebrar o fio, de jogar fora, voltar falando que o trem caiu. Mas aí eu ia funicar com a minha vida, né? Chegar na loja e falar que, bom, não deu certo. Eu subi, entreguei o filtro, voltei para esse trem também, não tá prestando, não. Aí Deus ajudou que eu arranjei um emprego num restaurante. Aí é a glória. Nossa, porque eu tinha comida. Eu tinha comida, almoço e janta. Não faltava. Gente, foi um dos melhores empregos. Bar-restaurante Chuá. Abaixo do Pontei tem esse lugar lá até hoje. Tem lá até hoje. E a gente, quando ia na cidade, subia a pé da igreja do Carmo até lá, era no dedão. E por lá eu estou trabalhando, feliz da vida, tinha emprego, passei a dormir no depósito de bebida. Tinha umas ratazanas que passavam por cima da gente de noite, mas aquilo era o top, né? Eu não tinha que atravessar a cidade. E nós vamos caminhando. Nesse meio tempo, meu sapato estava acabando. E eu recebi o meu primeiro salário. Eu fui numa sapataria americana, Tupinambás, com Afonso Pena, nunca mais esqueci disso. Fui lá, menina, eu achei um sapato lindo, invernizado. Nossa. Esse ficou tão traumatizado que até hoje eu compro sapato de verniz. E eu achei o sapato muito bonito, comprei o sapato, calcei, joguei o meu catafrecho fora, na lata de lixo e saí. O sapatinho rangendo no pé. Entrei no ônibus, chegou ali na Igreja do Carmo, eu desci, vamos subir até lá em cima. No meio do caminho, aquele Morro do Papagaio estava começando. Não tinha nada ali. Belvedere, Mangabeira, nada daquilo existia. E eu subi na pé e desaba um temporal. E eu já estava na chuva, vou subindo. E eu estou escutando o sapato. Lof, 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 lof. Quando eu cheguei no restaurante, o sapato tinha derretido, porque ele era de papelão. O sapato derreteu, a tinta dele pegou na minha meia branca e eu fiquei descalço. E eu trabalhava no restaurante, como é que eu ia atender o salão? Não tinha sapato. Aí o borracheiro fez um pé de cachorro, um chinelo de pneu. Sim. E eu fiquei um mês inteiro com o pé de cachorro, sem poder ir no salão, atendendo atrás do balcão, até juntar dinheiro e voltar a comprar outro par de sapato. Nesse meio de tempo, eu tinha uma tia, irmã mais velha, meu pai chamava Maria Querubina, Maria de Jesus. O filho dela, que morou conosco quando era moleque, era polícia no Triângulo Mineiro. E ele estava aqui em Belo Horizonte fazendo curso. Ela chamou e falou assim, Antônio, você procura saber o que o filho de Zé Rosa está fazendo aqui. É menino,
nem idade direito tem, ver o que ele está fazendo. Aí o meu tio, irmão da minha mãe, que era soldado, recebeu o recado dele lá na academia, na época DI, e me levaram para lá. O primo me recebeu, falou, você vai entrar na polícia. Falei, rapaz, eu não dou conta de entrar na polícia, não, e tal. Ele falou, eu falei que eu era analfabeto. Ele falou, mas você não tem 4º ano? Eu falei, tem. Eu falei, rapaz, você é quase doutor? Pode entrar na polícia. E aí foi que eu fiz a prova. E para ele me convencer, eu relutando, ele falou assim, menino, a polícia não manda ninguém embora. É emprego garantido para a vida toda. Eu falei, eu quero esse emprego agora para mim. É agora que porque a vida era muito difícil em Belo Horizonte. Você correndo, batendo. Lógico. Tinha dia que você saía para a rua, você não tinha dinheiro para comprar. Vamos supor que fosse R$1. No Cine Brasil, ali tinha um restaurante. Onde é o Cine Brasil? Tinha um restaurante ali por trás naquela curva, debaixo do Cine Brasil. Custava, vamos supor, R$1. Era uma bandeja de comida, o mais importante que tinha era um copo de leite e uma banana catua. Você comia aquela macega, que era intragável, e jogava a banana e o copo de leite que empurrava lá para dentro e tinha abastecido. Mas tinha dia que a gente não tinha isso. Não tinha nem R$1 para comprar. Né? Mas aí eis que o primo me convenceu, palavra convincente mesmo, você não será mandado embora, só depende de você. Ó, se depende de mim, eu estou dentro. Aí eu fui fazer prova na academia da Polícia Militar. Entramos na sala lá um dia com vários colegas. Fizemos uma prova. Juntamos os documentos. Gente, tem um fato que me marcou profundamente. Porque naquela época, para entrar na polícia, se você tivesse menos de 21 anos, você tinha que ter uma autorização do pai ou responsável. Aí eu estava com tudo pronto, precisando do emprego. Mandei uma carta para os meus pais com a declaração. Sim. Por gentileza, assine e reconheça a firma dessa carta que eu preciso dela, autorizando, o senhor me autorizando. A trabalhar, né? A entrar na Polícia Militar. Mas antes, o papai chamou a Dona Maria, papai Zé Rosa chamou a Dona Maria e falou, vamos escrever uma carta para o Luiz para demovê-lo dessa ideia. E aí na carta veio, né? Meu filho, e bababã e coisa. Você não tem condições de arranjar uma coisa mais honesta para fazer aí em Belo Horizonte, não? Olha só. Olha a ideia que tinha naquela época, nos anos 60. Eu mandei de volta. E você imagina, 30 dias para lá, 30 dias para cá. E eu precisando entrar. Mandei, falei, pelo amor de Deus, manda esse documento urgente que eu estou precisando. E aí veio o documento. E dia 6 de junho eu cheguei no BG. 7 de junho eu estava incorporado, virei polícia. Era recruta. E naquela época, ali no BG, a Praça Floriano Peixoto, não tinha uma sala de aula, hoje, convencional, que todo mundo tem sala de aula, a nossa aula era dada nos caramanchões que tem ali na praça, debaixo de uns alvores, de umas ramagens, era a nossa sala de aula. Você sentava lá e o professor, o instrutor, o monitor, o Cabo Paim, Sargento Silva Filho, hoje Major Dário Souza Lima, essas eram as pessoas com as quais a gente se relacionava na escola de formação. E, para mim, a maior autoridade que tinha dentro do quartel era o Capaim. O homem era uma fera, muito bem fardado, bom falador. E nem o comandante, que era tenente-coronel, tinha a importância para mim que tinha o Cabo Paim. E nós estamos por ali, no pátio do quartel, um belo dia, tinha um subtenente que era maestro da banda, e tinha pedido de rapadura. E tinha um sargento que trabalhava na repartição. Ontem, essa semana mesmo, eu estive no BG, mostrei a sala lá para meus colegas. Tinha pedido sargento Montanha, que ele era um negão forte, que era João Batista. Eu subo as escadas, hoje lá no BG, tudo escada de cimento, aqui tudo era de tábua, você subia com aquele negocinho. Eu vi a porta lá, estava escrito S1 e hoje é P1. Eu bati na porta, empurrei a porta, tinha um cidadão sentado numa mesa. Eu imaginava lá quem era, eu falei assim, ô moço, o sargento Montanha trabalha aqui? Ele levantou, olhou assim, já me assustou só a levantada de olhar dele. Depois eu fiquei sabendo que era o capitão João Vitor de Andrade. Ele falou comigo, você é o quê aqui? Eu falei, não, senhor, não sou nada não. Você é o quê? Sou nada não, senhor. O que você quer? Não, o subtenente Rapadura mandou chamar o sargento Montanha. Ele falou, menino, se você está entrando na polícia, você vai aprender desde agora que não existe esse negócio de chamar colega por apelido, não.
Aqui chama João Batista, não sei o que tem lá, e o outro falou o nome do Rapadura. E eu baixei a cabeça e virei pra você, pois é, mas o subtenente Rapadura tá chamando Sargento Montanha. Virei o pé pra escada abaixo e fui embora, né? Fui embora, e aí eu fiquei pensando lá, falei com os colegas o que tinha acontecido. Ih, rapaz, o homem lá é um dos homens mais caxias que tem nesse batalhão. Que Nossa, foi... mãe. Mas Deus ajudou que aquilo passou e nós fizemos a nossa escola de formação, não era muita coisa. Você aprendia 20% de polícia e o resto era de militar. Porque os regulamentos eram tudo do Exército. Sim. Ou era RDI, não é? Era o RDE, Regulamento de Disciplinaridade do Exército. Tudo que você fazia era do Exército. Então, todo o comportamento nosso era de Exército. Você marchava, você fazia, carregava fuzil, aquela coisa toda. Então, o BG só sabia marchar. E esse curso era quanto tempo? Olha, nós não ficamos muito tempo, não. Eu não lembro a duração. Mas era menos do que... Menos, muito menos. 3, 4 meses a gente estava pronto para trabalhar. Porque você aprendia a fazer a continência. O ombro arma, pronto, você estava pronto. Porque você ia ser jogado, no caso na época BG, hoje é primeiro BPM, o BG cuidava das guardas de Belo Horizonte. Você cuidava de todos os prédios públicos de Belo Horizonte. E com pouco a gente estava pronto para trabalhar. E eis que, passando a pronto, com alguma dificuldade, eu tinha problema de saúde, eu era muito anêmico, né? Sofri muito na escola porque o tranco era grande, né? Era grande, O dia que nós saímos para fazer o contorno da Avenida Contorno, correndo, nós saímos de Santa Efigênia, fomos para o Prado para chegar na Santa Efigênia de volta. Eu sei que na subida ali do Velhiço Roxo, eu comecei a baquear. Tem um amigo meu que está aí até hoje, o Biraci Tupinambá. O Biraci era aquele cara que estava chegando do paraquedista, negrinho forte, sadio. Ele me agarrou pelo braço e me puxou até na raja. Não tinha raja. Ali não tinha raja, não tinha nada ali, não. Não tinha túnel, não tinha, como é que fala ali? Aquela trincheira. Não era o que... Ali naquele alto, ele falou assim, ó, daqui você vai rolar até lá embaixo. E eu desci com ele. Quando chegou no pé lá embaixo, ele me puxou até na igreja aqui da Santo Antônio. Ele falou, agora nós vamos pegar uma reta. Ele me deixou na cabeça do grupo, correndo. Quando chegou desse tobogã que tem aqui, da Contorno, falei, pelo amor de Deus. Aí eu estava no meio, na frente, fui pro meio, quando chegou do top, eu já estava na traseira. E para desmoralizar os frouxos, vinha atrás uma ambulância recolhendo os que não aguentavam correr. E era desmoralizante para a gente, né? Chegar de ambulância. Quando chegou no alto ali, até chegar no BG, falei, daqui para baixo vai de qualquer jeito. Aí a escola de recruta chegou toda, alguns de ambulância, e nós chegamos vomitando, caindo pelo pátio do quartel afora. Era um horror. Mas aí segue a vidinha de polícia, tirar a guarda, as guardas. E nós fomos, na época, o tenente Raimundo Valério Dias Lage ficou encarregado pelo capitão Décio Pereira da Silva, que já todos falecidos já. O Décio falou com ele para criar, o comandante do batalhão, né? Mandou que criasse uma guarda especial para o palácio, de pessoas escolhidas. Olha. Aí o tenente Valério, era um loiro parecendo alemão, ele deu a tropa toda formada no BG para ele escolher as pessoas que iriam compor a guarda. Na primeira rodada, você levou só top. Louro, os olhos verdes, aquele negócio todo. Formou lá, faltava gente, porque todo dia tinha que entrar 39 soldados, 3 cabos, um sargento e um tenente tinha que entrar de serviço. Lá, só na Palácio da Liberdade. Aí não deu. Ele voltou e fez uma segunda catada. E os negritinhos foram ficando, né? Aí na terceira catada, para completar, ele falou, não tem jeito, deixa eu levar esse negritinho. Aí eu entrei no meio e fomos. Mas, segundo eles, essa criação de pessoas para trabalhar no palácio, trabalhavam com uniforme bonito, tinha um significado, segundo a história, lá no passado mais distante, no tempo da dona Sara Kubitschek, no BG tinha um cabo que tinha pedido cabo cachimbada. Ele era negro, dos olhos vermelhos, dentuça branca exposta. E ele vestido de gandola branca, capacete branco, sobrava aquela cara preta no meio dos olhos vermelhos. Era terrificante o negão. E
segundo a história, um dia a dona Sara teria descido dos aposentos, foi até a Copa. Quando ela chega na Copa, ele estava lá, que ele estava tirando serviço na Copa. Sim. Quando ela viu aquele monstro para ela, na visão dela, ela fez um escândalo, corou o palácio inteiro, corou todo mundo. Nossa, meu Deus. Até o presidente, o governador teve que levantar para resolver o problema. E desde então eles começaram a selecionar pessoas para trabalhar no palácio. Não podia ser qualquer Zé Mané, né? Não, qualquer ninguém vagabundo feio. Né? E esse é folclórico, mas alguns falam que isso tudo foi verdade. Diz que o povo não inventa, comenta e aumenta. Isso pode ter sido aumentado em dimensões proporcionais ao fato acontecido ou não acontecido. E daí, com muita dificuldade, a gente saía do BG marchando, a tropa formada, não tinha condução, não. Aí você marchava até na Praça Tiradentes, Brasil, com Afonso Pena, ali fazia um alto e tornava a marchar até no Palácio. Mas aí você estava com tinha um capotão verde, capotão oliva, você fazia o emalado dele, colocava ele no ombro, que parecia uma coalheira de ego puxando olaria, fuzil de ombro arma, e você subia marchando, e na frente vinha um cidadão, um corneteiro, batendo um tarol, fazendo a marcação de passo. E você andava de lá. E hoje eu fico olhando, outro dia mesmo eu passei perto de um soldado, ele no telefone, brabo. É um absurdo essa polícia. Na minha hora de faculdade, as minhas escalas de serviço. Eu parei e fiquei olhando, falei, gente, eu não estou ouvindo. Eu não vivi esse tempo todo para ouvir uma bobagem dessa, não. Nem colete o senhor tinha na época? Você não tinha nada, não. Era capacete de fibra ou capacete de aço, né? Eu sei que nós ficamos assim. E... Palha, recruta é o bicho mais bobo do mundo. Eu trabalhava, eu precisava de estudar à noite. E os praça velhos, na hora de fazer o turno, tinha um turno que podia sair para estudar. Mas eu nunca que tinha vaga, porque os praça velhos formavam e eu ficava na retaguarda. Aí surgiu uma sentinela de meia-noite às 6 no gabinete militar. Eu falei, essa serve para mim, que aí vai dar para eu estudar. Vai estudar. Né? E eu saía da Santa Vigênia a pé, depois da janta no rancho, que era obrigatório ser ranchado, ia para o Prado, em frente ao Portão Cavalaria. Lá eu estudava na casa do então capitão Vandelim Tiradentes de Azevedo. De lá eu vinha a pé até o Palácio, passando ali para onde está a Assembleia, que era um matagal. Sim. Era um mato que você passava no meio do trilho. E eu fazia... E depois de manhã saía daqui, do Palácio, e ia para Santa Vigênia. Se tivesse instrução, você ia para o quartel, senão você ia descansar. E eu fazendo esse rodízio durante esse ano todo, então dava para eu estudar à noite. Além de dar aula lá, quando chegava na sentinela, era uma sentinela interna, eu podia estudar um pouquinho. Um belo dia, Roberto Abras comanda a madrugada na Rádio Itatiaia. Roberto Abras está aí até hoje. Até hoje. Essa história, uma hora eu quero encontrar com ele, porque eu tomei cadeia por causa dessa história. E o Panaca aqui, toda vez tentando, com aquele telefone de disco, tentando fazer uma ligação. Aí um dia um cara mais inteligente falou assim, não, faz o seguinte, enquanto ele estiver conversando com o entrevistado, sim, você roda todos os números e segura o último. A hora que acabar de falar, você solta que dá certo. Foi dito e feito. Com pouco está o Soldado Rosa no ar conversando com o Roberto Abras. Aí eu dei a ficha completa. Falei, aqui é o Soldado Rosa, da Guarda do Palácio, e eu gostaria de ouvir uma música que gostaria... Até hoje eu não esqueço essa música. Falhasse Coração, de Ângela Maria. Tava no sucesso, tinha acabado de soltar. E ele solta a música lá, vai lá pro Soldado Rosa e os elementos da Guarda do Palácio. Foi só a música entrar no ar, o cabo da guarda vem. O cabo que estava fazendo a fiscalização do quarto de hora. E eu escutei o barulho dele no corredor, já preparei, fiquei em pé. Quando ele entrou no gabinete, eu falei, seu cabo, informa o senhor que está sem alteração. Não sei se vocês lembram de um radinho quadradinho, metade desse telefone assim, que todo mundo andava com o radinho na mão. Com ele aqui. Isso, no ouvido. No ouvido. Ele mostrou o rádio para mim e falou assim, sem alteração? Você vai ver amanhã. Nossa! Ele estava ouvindo o programa. Ele estava ouvindo... Me entregou quietinho, no outro dia cedo, que eu saí para ir embora. Não vai embora não, que você tem que ficar aí, tem uma parte aí para você informar. Aí eu fiquei esperando 8 horas, o sargento chegou, me ouviu, né? E eu fui explicar, ele perguntou, por que você usou o telefone?
Recruta é o bicho mais bobo da face da terra. Eu falei, não, eu achava que não tinha importância não, que eu vi o seu tenente Valério usar. Pô, eu acabei de piorar a minha situação. Piorei tudo. Ele falou assim, você quer justificar sua falta envolvendo o nome superior? Nossa! Fica aí que a hora que o capitão chegar. Ah, tá aí eu ficando lá. 10 horas o capitão 10 chegou. A parte estava em cima da mesa, ele me chamou. Ei, recruta, você é bobo, hein? Não me chamou de bobo. É bobo, hein? Como é que você faz uma bobagem dessa e não envolve o nome do tenente? Ó, para não estragar a sua conduta, ele não falava estragar, para não comer a sua conduta, eu não vou mandar publicar essa punição, não. Você vai ficar 24 horas detido aqui na guarda mesmo. E isso que desgraça pouco é bobagem. Meu pai sai lá da zona da mata e vem em Belo Horizonte para ver o FI Polícia. Ah, meu Deus do céu. Chegou no barraco que a gente morava lá na Santa Efigênia, o colega falou, não, lá na Tenente Anastácio, Tenente Garro, não sei quem lá, falou assim, ó, ele tá de guarda lá em cima. Oh. Ele veio, subiu a Brasil a pé, chegou na Sentinela, pergunta o soldado Rosa, queria falar com ele, aí tá preso aí. Ah, meu Deus. Você imagina para um velho de roça, ele vem ver o filho de polícia, chega aqui, o filho tá preso, ele entrou apavorado no quartel, porque para nós lá na nossa região, o cara para ficar preso, ele matou alguém. Nem roubar e não admitia que fosse. Ele já entrou desesperado. Meu filho, o que foi que você matou alguém? Foi, não, senhor. Você atirou em alguém? Não, senhor. O que foi? Foi, não, isso é coisa de... Você quer advogado? Não precisa, não. E eu fiquei muito magoado, porque a primeira vez que ele veio ver o filho de polícia, ele estava preso. Eu só sei que a vida transcorreu desse jeito. Em 66, eu consegui fazer o curso sargento. Né? Já deu uma melhorada, né? E esse primo meu que fez eu entrar na polícia era oficial lá no Triângulo Mineiro. Você entrou quando? 63. 63, 66 já era. Eu fiz o curso sargento, tinha 23 anos. Com 68 já era segundo sargento. Antes de fazer 25 anos já era segundo sargento. A coisa estava caminhando bonito mesmo. E esse meu primo lá do Triângulo, o Marcos Miano, aposentou o Major Marcos Miano, morreu, pai do Coronel Ebs, os filhos tudo ele botando na polícia. Ele botava todo mundo que chegava, o parente, ele botava na polícia. Pegava pela orelha e colocava na polícia. Era a obrigação dele fazer isso. Né? E um dia ele veio a Belo Horizonte, ele me perguntou como é que eu estava. Eu era soldado. Não. Ele encontrou com um amigo dele que era meu amigo. Falei, escuta, o que o Luiz está fazendo? Ele falou assim, ele trabalha e fica passeando. Vai para as quermesses da Pompeia e tal. Olha. Comprou com o menino. E eu não estou sabendo nada. Comprou com um cabo. Resolveu pegar no meu pé. Alderinho de Oliveira. Esse cabo, mas ele não podia me ver. Que pegava no seu pé? Pegava no meu pé. Eu estava com o cabelo cortadinho, que chamava Príncipe Danilo Zero. Aí corta, eu estou achando que você está com o cabelo grande. E ele me espezinhou. E eu achava estranho que ele me espezinhava e não fazia comunicação disciplinar. Aí, um dia eu encontro com o meu primo. Ele falou, e aí, como é que tá a vidinha? Eu falei, não, tá. Tem um diabo de um cabo que tá uma coisa no meu pé. Eu falei, primo, é só você fazer um curso sargento, você passar na frente dele. Foi aí que eu resolvi, fui estudar. Estudei, fiz o curso. Ele veio e voltou a Belo Horizonte, eu já era sargento, numa antiga cooperativa de alimentos que a Polícia Militar tinha. Ele falou, e aí, primo, como é que tá a vidinha de sargento? Eu falei, tá ótimo. E o cabo Alderino? Eu falei, não, e esse cabo, a hora que eu encontrar com ele, eu quero arregaçar com ele. Eu ia matar o cara comigo, nem cuspi o cara. Ele falou, você não vai fazer isso, não? Sabe por quê? O Alderino é meu amigo, nós fomos soldados juntos, e eu pedi ele para tomar conta de você. Mas se ele fosse te proteger, você não estudava. Então eu mandei ele te espezinhar 24 horas para você tomar juízo. Então eu devo isso ao meu primo e esse Alderino que já até faleceu, né? E eu fiquei aqui na capital, cansei, resolvi ir embora para o interior, Triângulo Mineiro, né? E eu ainda saí daqui e falei assim, agora vou arranjar lá no interior fica mais fácil, a gente vai namorar, não tem compromisso, nada. Mas aí dei azar, né? Ou sorte. Com pouco tempo eu estava casado com a dona Regina. Né? Casou com pouco tempo. E nossos filhos começaram a nascer. Nasceu Joyce, nasceu Geisel. E aí eu mudei de Uberaba para Fronteira, cidade fronteira, uma cidadezinha, Currutela, na divisa de Minas com São Paulo, pertinho de São José do Rio Preto.
Chega eu com 2 crianças, uma mulher jovem, bonita, que é minha esposa. Quando ela fez 23 anos, ela tinha parido 3 filhos, né? E foi só cuidar de filho a vida toda, cuidar de casa. E aí nós caminhamos nessa cidade, estava em início de construção de uma hidrelétrica, tinha 6 mil peões nessa cidade. Mas o mais importante, nós éramos 15 policiais militares, não tinha telefone nem viatura para trabalhar. Nossa. Olha. Quando você prendia alguém... Olha, sem telefone, sem viatura. Sem viatura. E quando prendia alguém, dependendo da distância, chamava um táxi e o detito que tinha que pagar o táxi, né? Você imagina? Meu Deus do céu. E nessa cidade eu vivi uma situação muito interessante. Um lugar muito gostoso, tem muita saudade lá, fizemos muitas coisas. Eu criei, nos anos 78, nós criamos uma guarda mirim, que está lá até hoje. Eu tinha 35 anos que tinha criado, eles me chamaram para homenagear. E essa guardinha, ela nasceu que a cidade, ou quem trabalhava na obra da construção da hidrelétrica, e as famílias trabalhavam na lavoura de cana. Então as crianças ficavam soltas na rua. E ali era uma vidraça que quebrava, era uma fruta que era roubada, aquela coisa toda. E eu comecei a fazer ocorrência e listar esse pessoal, e de noite eu ia na casa da família, pedir autorização para ficar com essas crianças 2 vezes por semana. Olha, que legal. E eu juntei mais de 100 crianças comigo durante uma boa temporada. Aí o pessoal começou a entender aquilo. Nós fizemos um estatuto, criamos a Guarda Mirim e está lá funcionando até hoje. Até hoje? A penúltima vez que eu fui, eu estava no palanque das autoridades, que é aniversário da cidade, e eu sou mais velho que a cidade 6 meses e 1 dia, da cidade fronteira. Ela é do dia 18 de julho agora. Vai fazer 81 anos. E eu estava lá na cidade, passada nossas histórias todas da cidade, eu estava no palanque das autoridades, veio a guarda marchando, soldado comandando, muito alinhado, mas perfeito, como se fosse quartel mesmo. E ele parou em frente, mandou alto em frente ao palanque, mandou direita volver e foi me anunciar. Esse anúncio de quartel mesmo. Eu, ao invés de descer pela escada, eu pulei eu pulei do palanque. Nossa. E passei no meio dessas crianças chorando. Foi assim... um dos momentos da minha vida. Eu imagino. Meu filho nasceu lá, o Wesley. Nasceu lá na fronteira. Nasceu na fronteira. Na verdade... ele foi feito, eu brinco muito, que nós fomos numa festa do Frei Odorico, que era o pastor que tinha lá, o padre, que batizou meus filhos, batizou meus afilhados aqui de Belo Horizonte, eles iam lá para batizar. Batizar com ele. E era Dia das Mães. Como o Wes nasceu no dia 12 de fevereiro, até brincava, meu filho, no Dia das Mães eu te dei de presente para nós, né? Que ele foi concebido, pelas contas, no Dia das Mães, né? Que legal. E o certo é que a vida passou desse jeito, com muita dificuldade, muita corrida, criando os filhos, Sim. Viajando, trabalhando. E tem uma particularidade dessa cidade, e na polícia militar, na vida policial, na segurança pública, no passado tinha 3 categorias de delegado, que era o delegado de carreira, bacharel em Direito, sim, formado, concursado. Tinha o delegado especial, que eram os oficiais da Polícia Militar, que assumiam delegacias de forma especial. E tinha o delegado municipal, que era um cidadão probo da sociedade, que era nomeado, indicado pelo prefeito e nomeado, publicado no Minas Gerais pelo Estado, pela Secretaria de Segurança Pública, nomeando ele delegado municipal. Entendi. Mas tinha uma grande anomalia. Não dava salário para o cara. Normalmente, eles caminhavam na direção de alguma corrupção. Entendi. E ninguém sabia nada de polícia. Mas o mato mais pitoresco era que, naquela época, os comandantes da Polícia Militar, dos quartéis, das regiões, designavam o sargento-comandante de destacamento para ser o escrivão daquela autoridade.
Normalmente você trabalha com um cara que não sabia nada, né? Então, eu acabei virando escrivão, ADOC de Polícia Civil, depois foi ser escrivão nomeado de Justiça Militar. Eu cheguei a fazer, na Polícia Militar, mais de 100 IPM como escrivão, e na delegacia lá fazia todo dia alguma coisa de delegacia. O tempo passou, os meninos começaram a crescer, fui promovido a primeiro sargento, fui para Frutal, né? Uma mudança que eu achei muito ruim, mas era necessário. Sim. Eu gostava muito da cidade fronteira, gosto até hoje, de vez em quando eu vou lá. Aí de Frutal puxei para Uberlândia, e os meninos crescendo, estudando. Em Uberlândia, já como primeiro sargento, eu passei no antigo Showa, que hoje chama CHO. CHO. Uhum. Eu fiz a segunda turma em 87, a primeira turma em 86, eu fiz a segunda turma em 87. E o importante que quando eu vim, os meninos já estavam ali da adolescência para cima, já estava mocinha. E quando eles pisavam na bola com qualquer coisinha, a dona Regina falou assim, olha, o pai de vocês está lá em Belo Horizonte, estudando para melhorar a nossa vida. Então vocês tomem atento. Uhum. Eu tinha uma vizinha que ela falava que a minha casa era igual quartel, nas ordens, na organização. Ela está lá em Uberlândia até hoje, dona Maria Helena. Mas eu brinquei com ela um dia, só escuta grito aqui dentro de casa com o menino para fazer as coisas? Porque a gente tinha escala de tarefa, de obrigações, tinha isso fixado na parede da cozinha. Por exemplo, a semana, o Wes ia buscar o pão, o Geis arranjava as camas, a Joyce preparava o café. A Joyce sempre ficava com o café da manhã. E os dois se revezavam. Entendi, olha que legal. A partir de um determinado momento, eu falei, dona Regina, só não levanta para fazer café para menino. E eles fizeram. Eu falo que a Joyce é baixinha, ela arranjou um tamborete e ela subia para poder fazer o café. E ela fica muito braba, né? Porque o Geis é enorme, o Wes era mediano e ela baixinha. Ela pergunta, pai, por que eu fiquei pequena? Eu falei, não, você, como era a minha experiência, eu te fiz de almoçar grátis, né? Ela fica brava até hoje comigo por causa disso. Mas o certo é que aí fiz o CHO no policiamento rodoviário, que eu trabalhava já, os últimos 10 anos foram no policiamento rodoviário. De Belo Horizonte já fui direto para Patos de Minas. E gozado que o Wesley chegou em Patos de Minas no dia do aniversário dele, que fazia 13 anos. Né? Aí fui morar em Patos de Minas, por lá. Você rodou bastante. Rodei. Foi assim, Uberaba, Fronteira, Frutal. 4 anos em Uberaba, 6 anos em Fronteira, 4 anos em Frutal, 4 anos em Uberlândia, 2 em Patos, voltei para Uberaba. Nesse rodízio, os meninos cresceram, né? E nós voltamos para Uberaba, aí já eram adolescentes, a Jorge já tá... Inclusive, eu saí de Patos de Minas pela intenção da minha filha querer fazer advocacia, e na época lá não tinha. Aí nós viemos para Uberaba. E nessa lida, nessa caminhada, caminhando com meus filhos, né? Sempre muito atento a todos. E muita preocupação. Claro. Mudança, eu mudava muito. Hoje eu falo com as pessoas, quando a gente vai conversar sobre passar para a inatividade, dessa preocupação após a inatividade. Não sentar no sofá, né? E o certo é que chegou a aposentadoria. Falei, o que Luiz Rodrigues Rosa, capitão de polícia, sabe fazer para prosseguir trabalhando? Eu tinha uma queda muito boa para política. Não para fazer político, para fazer político. Entendi. E eu voltei para a Cidade Fronteira, peguei uma campanha política, que estava começando, meia desorganizada, dei um toque e falaram, não, você fica. Eu fiquei, organizei a campanha, elegemos o prefeito, elegemos 5 dos 9 vereadores, aí eu fui convidado para ficar como chefe do gabinete. Olha. E então, estamos trabalhando. Os 3 meninos em faculdade. Jorge no 3º ano de Direito, o Wes no 1º ano e o Geis no 1º ano de Engenharia em Santa Rita. O salário que eu ganhava lá pagava essas 3 faculdades. Estava dando para equilibrar. Mas um dia, eu analisando o ambiente político e vendo o que o prefeito começou a caminhar para fazer, ele já até morreu, coitado. Ele começou a partir para uns atos errôneo na administração.
E eu assinava com ele. Aí eu chamei e falei, prefeito, não faz isso não. Você, como radialista, você ganhava 1 salário mínimo. Aqui na prefeitura você ganha 20 salários mínimos. Não precisa fazer. Não, mas todo mundo faz assim. Eu esperei para ver se melhorava, não melhorou. Aí eu falei, você está satisfeito com o meu trabalho? Nossa, você me ajudou muito, nem Belo Horizonte eu conhecia, você me levou, você ajudou com os seus conhecimentos, fez um trevo aqui na nossa cidade. Contribuiu muito. Contribuí, né? Falei, pois é, você como patrão, você é uma porcaria, eu estou indo embora e te alerto. Você vai ser roubado, você vai ficar sozinho, você vai sair pobre dessa prefeitura e se você brincar assim, ainda vai tomar cadeia. Cheguei em casa, chamei os meninos, os 2 rapazinhos, falei, olha gente, estou encerrando uma atividade, o dinheiro que eu ganhava lá dava para pagar a faculdade. Agora terminou, vocês 2 vão sair da faculdade e vão caçar atividade. Porque até então eu aguentava. Uhum. Aí eles ainda brincavam, mas por que Joyce vai continuar? Eu falei, primeiro porque ela está no 3º ano já. Segundo, mulher não pode ficar dependente de pensão alimentícia de marido, né? Ela tem que ter seu próprio ganho. E o certo é que os 2 acabaram entrando na polícia, o Wes no CFO e o Geis na Escola de Soldado, já venceram a carreira, né? O Wes ficou pelo caminho. Mas o certo é que a minha vida foi muito boa, muito confortante, né? Apesar de doença, o Geis quase que morreu uma vez, com 16 anos, Nossa. Deu uma pensa que quase matou. Aí o Wes rebenta o joelho já como oficial, rebenta o joelho, outro sofrimento. Depois nós passamos uma temporada, 2 anos com o Joyce na fila para fazer um transplante de fígado, né? Nossa, é muita coisa. Muita coisa, né? A dona Regina faz coluna e o Nigritinho salvando aí no meio, que graças a Deus não quebrei nenhuma unha até hoje, né? Graças a Deus. Aí eu falo, gente, vocês estão muito demais de saúde, vocês estão tudo mais velhos do que eu, vou firmar o pé. Mas o certo é que chegou todo mundo nessa altura do campeonato, né? Cada um com sua própria vida. Se está resolvida, não sei, porque ninguém nunca que resolve a vida. A vida sempre em construção, e é uma construção constante. E eu, durante o meu tempo todo de trabalho, eu avisava muito para o pessoal que trabalhava comigo sobre os andares que a vida tem. E eu hoje estou no 81º andar. Então, não adianta uma pessoa que está no 20º andar falar que tem a mesma visão que eu tenho. Claro que não. Eu estou num patamar muito alto para ver lá na frente, onde tem um fogo queimando, ele não vê nem a fumaça, né? E assim nós conduzimos nossa vida. Trabalhei em vários lugares. Com pouco eu venho para Belo Horizonte, fui convidado para trabalhar numa instituição da Polícia Militar que fazia turismo. Antes, porém, desse convite, eu fui convidado, eu cheguei em Belo Horizonte, um colega meu, Zé Ulisses da Silva, meu colega de soldado e curso-sargento, falou, Rosa, nós criamos um banquinho para nós. O que é isso? Como assim, né? Que banco é esse? Aí ele explicou mais ou menos, de forma rudimentar, que também eles não tinham conhecimento nenhum. Eu falei, então eu vou participar. Eu sou o número 73, estava realmente começando. Arranjei outros cooperados, o Rosa Neto foi um. Porque o Rosa Neto, não sei se você conhece essa figura, Rosa Neto. Rosa Neto. Não, ele foi nosso diretor, é uma personagem da minha vida. Esse aí eu não conheci, não. Não, é um ser humano fantástico. Tem que conhecer. Nós nos conhecemos em 1963, somos amigos até hoje. E ele, essa semana eu liguei para ele, está em Uberaba, mas ele ficou como nosso diretor aqui. No pior momento da nossa cooperativa, ele estava conosco. Inclusive, capitão, vou pedir licença ao senhor aqui um minutinho, gente, o assunto tá bom demais, não tá? Então não sai daqui não, fica aqui comigo. Mas para continuar, eu tenho que abrir aqui para o Momento Investidor com a Cássia Antero com vocês. Roda aí, Brasil! Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aí do nosso Momento Investidor Copeng. Esse capítulo, esse episódio do nosso podcast está imperdível, né, Gabi? Recebendo aqui o nosso capitão Rosa, o nosso presidente aqui da Copeng, conhecendo um pouquinho da história dele. É muito bom, né? Eu estou adorando esse episódio. E vamos lá, né? Antes da gente iniciar a nossa recomendação, a nossa dica aí de investimento, a gente recebeu uma pergunta que está bem
bem difícil, tá? Da gente conseguir responder aqui, mas eu espero conseguir ajudar, tá? Nós temos um internauta que nos mandou uma dúvida sobre o dólar, né? O que está acontecendo com esse rally? Por que o dólar está atingindo aí, passando a barreira de 5,60, 5,70? O que está acontecendo? Vamos lá, gente. Primeiro ponto, né? O mercado reagindo muito mal, né? O mercado com muita expectativa aí de como que vai acontecer com a política fiscal. Política fiscal no radar, no assunto, é o assunto do momento, é o que está mais preocupando hoje, né? Que está tirando aí o sono de muitos analistas. Como, né, fazer esse equilíbrio fiscal, como ter esse ajuste, como o governo conseguir pagar suas contas, conseguir ter esse equilíbrio. Então, a política fiscal aí preocupando, algumas falas também, né, do executivo, algumas falas, né, do presidente, algumas falas aí do ministro da Fazenda, do Haddad, tendo uma repercussão muito grande também para esse aumento do dólar. Não temos hoje como mensurar, falar quando é que esse dólar vai atingir aí, vai baixar, né? O que a gente pode esperar, né, para os próximos momentos aí, é ainda essa oscilação, tá? Muito impactado pela política fiscal, por algumas falas aí do executivo aqui, né, do Brasil, e também nós temos que analisar também o mercado externo, tá, gente? Lá fora também tem algumas repercussões, inflação nos Estados Unidos mais alta, né, as taxas de juros americana mais alta, então tudo isso contribuindo aí para altas cotações aí da moeda, tá? Então, não tem como a gente fazer uma projeção de como vai ajustar ou quando vai ajustar o câmbio, mas que a gente pode deixar para vocês só para uma explicação, pontos de alerta, política fiscal, falas do executivo, o câmbio é muito sensível, né? Então, qualquer fala vai ter repercussão no mercado e acaba afetando aí a cotação, ok? Para a gente falar nosso momento investidor, a nossa dica de investimento, só atualizando vocês, saiu projeção atualizada do Boletim Focus, né? Saiu na segunda-feira. A gente vai manter a projeção, né? O mercado projetando o fechamento aí da Selic para 10,5 até dezembro. Já tinha falado isso no nosso último episódio, né? Então não teve alteração na projeção do fechamento da taxa de juros aqui no Brasil. E nós tivemos um aumento aí da expectativa de inflação. Ela está projetada para fechar 4%. A gente tem que lembrar que a meta, né, da inflação para 2024 é 3%, então acima aí do esperado, né? Então inflação repercutindo, lembrando também que a questão do câmbio, né, o dólar afeta a inflação, então a gente pode aguardar aí notícias aí de uma inflação mais alta aí nos próximos meses aí, né? Não no longo prazo a gente vai ter uma repercussão, né, uma interferência direta nesse aumento do câmbio na inflação. Com isso, a nossa recomendação da nossa carteira recomendada para julho, aqui na Copeng, da área de investimentos, é o nosso RDC pós-fixado. A gente está com taxas bem atrativas. Se você não precisar contar com liquidez, se você poder deixar travado aí por um período de 365 dias, um ano, ou 720 dias, 2 anos, a gente conta com precificações bem acima do que está projetando aí o mercado. Então, conte com a gente está em taxas bem atrativas aqui na Copeng e a gente também traz uma super novidade para vocês. Já está disponível no app, tá? Lá no app da Copeng, 2 fundos de investimento, fundo referenciado DI, fundo de ações, já está disponível. Ótima opção para você diversificar sua carteira, para você otimizar seus ganhos. Pessoal, vou deixar aqui disponível os nossos canais de atendimento para você nos procurar. Se você precisar tirar alguma dúvida, se você ficar aí, Tássia, como que faz essa aplicação em fundo? O que é fundo de investimento? Pode nos procurar, que eu estou disponível aqui para te atender, fazer uma assessoria para te servir. Vamos continuar com esse bate-papo que está incrível com o nosso Capitão Rosa. Até o próximo. Muito bem, após essa fala da Cássia, que tem sido muito importante para nós, voltemos então ao meu conhecimento do cooperativismo. Foi quando eu vindo a Belo Horizonte, o Ulisses me falou sobre isso, era início de 79, quando a cooperativa nasceu, de 99, né? Início de 99, quando a cooperativa nasceu. Eu já fazia parte, mas quando eu vim trabalhar, em 2002, eu vim para Belo Horizonte. Eu recebi uma oferta de trabalho, eu já tinha passado pela reconvocação da Polícia Militar, aí na mudança de governo foi dispensado o pessoal, e eu fiquei meio órfão por uns meses,
fazendo trabalho social, visitando pessoas, no núcleo da União dos Militares, lá em Uberaba, a gente fazia um trabalho, fazia reuniões, visitava, anunciava falecimento, socorria pessoas, via Belo Horizonte resolver problema para as pessoas. Então, sempre só estava em movimento. Sempre em movimento. De alguma forma. Nesse meio de tempo, eu fui convidado para vir para Belo Horizonte. E eu fui convidado por um fato muito pitoresco. O 4º Batalhão, eu não sei nem quanto aniversário fez, que já é mais de centenário, mas teve um aniversário do 4º Batalhão que não convidaram nenhum aposentado para ir na festa. Oh. Porque antigamente eles não ligavam muito pro inativo, não. O reformado é até discriminado. Hoje que mudou, graças a Deus, verdade. Mudou tudo, né? Eu, às vezes, encontro com algum colega ainda reticente e falei, não, hoje é outra história. Isso. Nós estamos sendo respeitados, valorizados, reconhecidos. Como deveria ser. Né? Como deve ser. Aí, eu passando na porta do quartel, o velho sargento Bibiano colado numa bengala, eu falei, ô companheiro, o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, eu estou aqui triste. Foi feito o aniversário do batalhão, falou lá os anos. Eu passei 30 anos aqui dentro. Não convidaram ninguém. Aí eu brinquei com ele, falei assim, naquela época estava começando a falar em computador, essa onda toda. A palavra deletar era forte. Forte. Aí eu falei com ele assim, falei, nós somos deletados. Mas eu cheguei em casa, sentei e escrevi uma matéria. Fomos deletados. Forte. E fiz uma crítica forte da falta de respeito e reconhecimento com o reformado, o inativo, o QOR, o CPR, né, o QPR. Eu mandei para um jornal e o jornal publicou. Nossa. Esse negócio rastilhou como pólvora. Imagino. Com pouco, o comandante do 4º Batalhão mandou instaurar uma sindicância para saber por que eu estava criticando. Aí o capitão, hoje está aposentado, o coronel, me chamou e falou, Rosa, mandaram fazer uma sindicância e eu sou encarregado dela. O que você tem a declarar? Falei, você quer ficar só com o que está escrito ou quer que eu falo mais? Porque se você quiser eu vou falar mais. Falei, não complica não, vou ficar só no que está escrito aqui. Por que você fez isso? Falei, porque eu acho injusto o que está acontecendo. Claro. E o assunto morreu. Tinha dado também em 87, aquela greve dos militares. Nesse meio, após, tinha muita gente colocando fogueira, colocando fogo. A coisa era para botar água, ainda tinha colocando. Aí eu fiz uma matéria, vamos depor as armas. E eu mandei para os clubes oficiais. O coronel Caçapaz me ligou e falou assim, Rosa, tá muito boa a matéria, só tem no final aqui que você coloca uma frase que desdiz o que você está propondo. Falei, então, se eu tiro essa frase... Ele falou, se você concordar em tirar essa frase aqui, nós vamos publicar. E publicou. Era um chamamento que eu fazia a todos para que a gente parasse de brigar. Porque quando eu vejo, no nosso meio, degladiar entre nós, instituições, colega contra colega, tem blogs para fazer isso, eu chamo a atenção. Falei, gente, nós já temos a sociedade que a gente trabalha dia e noite para que ela fique a nosso favor. Sim. Nós fazemos isso permanentemente. E se nós começarmos a degladiarmos entre nós vamos chegar lá fora muito enfraquecidos, nós vamos apanhar demais. Eu falei isso recentemente, quando eu vi umas falas aí, e que eu entendo não produtivas. E nós precisamos de produtividade, de falas que agreguem. Sim. Nós já somos uma categoria, como diria o nosso governador, uma categoria privilegiada. Uma casta de privilegiados. Coitado, né? O soldado está com R$40 de aumento. Então, mas isso não é motivo para a gente desmerecer pessoas. Vamos respeitar cada um no seu grau hierárquico. Nós podemos até falar um com o outro. Nós podemos brigar entre nós,
dentro do quartel, conversar. Mas não vamos deixar ir para fora, que nós vamos lá para fora enfraquecidos. Isso mesmo. Isso tem sido o meu chamamento. E por causa dessas coisinhas, teve um momento do Triângulo Mineiro que ele ia separar de Minas Gerais. Estava tudo pronto. Tinha os separatistas, os homens ricos, o Rodrigo da Cunha, um punhado, tinha um dono de uma televisão. Isso estava em voga, chegar a fazer o mapa, chegar a fazer a divisão territorial. E eu criei uma associação com a seguinte ideia. Caso o Estado vire Estado do Triângulo, essa associação vai pegar todos os sócios de todas as entidades de Minas Gerais e colocar dentro dessa associação. Ela está registrada, estatuto, tudo, chama Astrim. Se bem que os fundadores dela quase todos já morreram. Nós juntamos um grupo muito bom de trabalho. O falecido hoje, Coronel Alaô, já faleceu, ele foi o redator do estatuto. Ficou um negócio muito perfeito. Mas aí, com a morte dos idealizadores da separação, morreu-se também a separação do Triângulo Mineiro e essa associação está arquivada em algum lugar, não teve prosseguimento. Com isso, em 2002, eu vim embora. Por causa dessas coisas todas, o presidente da União dos Militares, na época, Coronel Zéder, ele entendeu que eu tinha alguma coisa para oferecer para a instituição, para a entidade dele. Sim. E eu vim para Belo Horizonte para cuidar da parte administrativa dos empregados, do hotel que tem aqui em Belo Horizonte, da União, que atende o pessoal do interior, e uma colônia de férias que tem em Carapebus. Com isso, eu passei a cuidar de fazer turismo. Eu levava o pessoal para Caldas Novas, para Diamantina, para vários pontos de Belo Horizonte. No entorno de Belo Horizonte, a gente fazia um turismo de fim de semana, que deu muito certo. E, concomitantemente, eu passei a conviver com a cooperativa. Eu fui ser conselheiro fiscal em 2003. E começou já 2004, conselheiro fiscal. 2005, fui para o conselho de administração. E ainda em 2005, eu havia encerrado a minha atividade na União dos Militares e eu passei a ser diretor administrativo da Copeng. Que legal. E foi num momento muito difícil da cooperativa. Porque eu falo muito nas nossas conversas que a cooperativa nasceu como toda criança, forte, sadia, robusta, bonita, rechonchuda, e cresceu até 5, 6 anos robusta. Com pouco, baixou em cima dela catapora, coqueluche, caganeira, tudo de ruim, caiu, bateu em cima, e ela definhou e esteve na porta da morte. Sim. A cooperativa esteve na porta da morte, da sua morte como instituição financeira não bancária. Foi nesse momento que as coisas aconteceram. Então, eu preparei a Assembleia de 2006 para prestar conta de 2005, onde houve todos os problemas. Nós entramos com uma perda de 1.230.000. Nossa! Tinha 30 mil no fundo de reserva, então 1.200 tinha que ser rateado entre os cooperados. Houve uma desintegração dos diretores, dos conselheiros da época. Só sei que um pouco estava eu, Damasceno e Rosa Neto como diretores e 2 conselheiros só. Então não dava para fazer sequer uma reunião. Uhum. Reconvocamos, fizemos uma outra assembleia, reconvocamos os diretores e vamos administrar o incêndio que estava instalado. Muita insatisfação, muita gente se largando, saindo, desconfiado, né? E como fazer isso para recuperar? Com muito custo, nós conseguimos convencer os conselheiros e convencer a central que nós íamos tocar a cooperativa. Não com conhecimento, só com vontade. Eu, o Rosa Neto, Damasceno, chamei o Rosa Neto, é aí que o Rosa Neto era, que ele era no conselheiro, mas morava em Uberaba. Liguei o Rosa Neto, vem para cá para nos ajudar. E ele veio como diretor administrativo, eu fiquei como diretor-presidente e o Damasceno como diretor financeiro. Um caminho árduo. Nós aí vamos fazer o quê? Recuperar perdas. O que é que nós fizemos na época? Contar na nossa história. Tinha que recuperar 1.200.000. Sim. A divisão é proporcionalmente às operações.
Então tinha gente que ia pagar muito, tinha gente que ia pagar pouco e tinha gente que não pagaria nada. E esse é o procedimento de acordo com a Lei 5764. Mas nós inventamos uma situação como se fosse uma despesa rateada igualmente. Comunicamos à central que ia fazer assim, a central ficou preocupada, mas esse não é o procedimento. Porque eu tinha certeza que se a gente fizesse proporcionalmente, a cooperativa morria. Porque nós tínhamos uma cooperada que só ela perderia 60 mil. Nossa, é uma perda grande. Aí nós dividimos, tinha 5 mil e tantos cooperados no dia 31 de dezembro de 2005. Nós dividimos o valor da perda, deu R$ 190,65 para cada cooperado. Quem ficou na cooperativa, nós dividimos a integralização do capital social, a metade foi cobrir a perda, a outra metade foi integralizar. Quem saiu e tinha capital social suficiente, nós abatemos a perda e devolvemos o restante. Mas houve pessoas, tinha vários cooperados que não tinham o capital integralizado suficiente para cobrir a perda. Aí que foi o nosso desespero. Mas nós estamos tocando o barco, aprovou na Assembleia, mandamos para o Banco Central, passados uns dias o Banco Central devolve para nós, determino convocar uma nova Assembleia e fazer o rateio de perdas proporcionalmente às operações. Falei, meu Deus do céu. E agora? E ordem, você cumpre. Cumpre. Deu? Convoquei os nossos delegados, são as figuras à parte, depois vou fazer até um pequeno comentário sobre os nossos delegados. Convoquei os delegados. Falei, olha, nós fizemos assim, já estamos recuperando. O Banco Central manda que a gente refaça tudo e faça proporcionalmente. Agora, colocar para os senhores que, se assim o fizermos, perderemos a cooperativa agora. Ela vai falir. Nós podemos retificar ou ratificar. Estudaram, pensaram, falaram, não, vamos manter o que nós fizemos anteriormente. Falei, bom, agora vamos esperar a bronca do Banco Central. Tornamos mandar para o Banco Central. Deus tomou conta do nosso projeto e eles não falaram mais nada. Contrariamos novamente, mas ficou calado. Passado 1 ano e meio, veio uma inquisição. Como estão as recuperações? Recuperar as perdas? Aí, a gente já tinha só 174 mil para recuperar. Respondemos, eles falaram, na próxima Assembleia, impactar essas perdas no resultado e, se mantiver perda, ratear. Mas aí a gente já tinha formado o fundo de reserva e esse assunto morreu na Assembleia seguinte. Então foi uma fase difícil que a Copeng passou. Foi. E desse jeito, mas aí nós perdemos um fator muito importante. Perder dinheiro, perder cooperado, tudo isso é natural, porque nós saímos de 5 mil e tantos cooperados para 2.500. Foi avassalador, porque aí foi embora o capital social, foi embora a aplicação financeira, o empréstimo que ele tinha conosco foi embora para outras instituições, né? Mas, e nós junto ali pensando, gente, nós vamos parar onde? E descendo, todo mês, descendo. Não estava dando perdas, mas também você não caminhava. Um dia eu chamei o contador, falei, escuta, nós já chegamos no fundo do poço? Ele falou, o barco já adernou no fundo do mar. Falei, para levantar. Falei, com uma forçazinha, levanta o bico do submarino, a gente começa a levantar. E foi a partir daí que, em 2010, aconteceu 2006, 2005, em 2010, a partir de 2010, nós começamos a levantar a cabeça. E recuperando, começamos... Porque eu costumo dizer que o que nós de mais caro a gente tinha era a credibilidade. Nós chegamos a um momento de não poder chegar na porta de um quartel para fazer uma propaganda. Né? De tão desconfiado que estavam. E não se tem notícia, nós não podemos dizer que foi desonestidade das pessoas. Gestão temerária? Pode ter sido. Sim. Porque no passado ela fez investimento em 3 objetos que não era o objeto principal do cooperativismo de crédito. E esses negócios deram prejuízo. Mas a intenção deles era boa, era acertar. Aí essa parte aí
foi resolvida perante o Banco Central e perante a Justiça e resolveu. E nós voltamos a crescer, fizemos nosso planejamento estratégico, contratamos uma consultoria financeira e nós saímos ali em 2006, 7 milhões, para estarmos hoje com 350, 360 milhões, de 2.300, 2.500 cooperados para 15 mil cooperados. É um trabalho que foi realizado pelo Conselho de Administração, que é eleito pelos delegados. Claro. O que é delegado da Copeng? Dado o tamanho da nossa cooperativa, na extensão territorial do estado de Minas Gerais, 853 municípios, nós temos potencial cooperável em cada um desses municípios. Sim, claro. E nós não temos, ou não tínhamos no passado, hoje até pode acontecer, condições de reunir os cooperados numa assembleia. Sim. Cooperativa com essa característica era determinada pelo Banco Central que formasse um quadro de delegados por região. E esses delegados, nas assembleias, ordinária ou extraordinária, se reúnem para decidir sobre o destino da cooperativa. Então, nós elegemos, nós temos delegado em Uberlândia, Uberaba, Pato de Minas, está esparramado, Viçosa, o nosso lendário e amigo Zeferino, né? Que é nosso defensor, ele andou meio doente esse dia, eu falei, ó, e nós dois somos da mesma idade e entramos na polícia na mesma época, no mesmo lugar, né? Falou, ó, companheiro, não vai morrer não, porque eu já estou ficando sem condições de convidar as pessoas, os meus colegas de infância, para ir no meu aniversário. Ninguém está querendo comparecer mais, né? E o certo é que nós estamos aí hoje com a cooperativa sedimentada, bem estruturada, temos uma equipe de trabalho fantástica, né? Eu gosto muito de dizer da ascensão dos nossos empregados. E eu cito sempre a Érica, que está conosco há tantos anos, é nossa tesoureira, o Góes, que chegou na cooperativa como o Zeferino, né, que fazia tudo, o Jambo, que chegou como auxiliar de contabilidade, são hoje nosso diretor financeiro, diretor administrativo, o Jambo já passou pelo comercial, e temos um mais novato conosco, que veio já pronto na função, o Everton, que é o nosso diretor comercial. Nosso quadro de empregados, ele é bem rotativo. Agora que nós estamos fazendo um equilíbrio nele de manutenção, porque todo mundo corre atrás de um novo salário, de uma nova situação, né? Mas nós hoje estamos com um quadro bem sedimentado, tem a Silvano como gerente, a Cleonice, equipe boa. Tem uma equipe muito boa, fazendo um bom trabalho, né? Os empregados com muita atenção, né? A área administrativa com a Kátia, né? A UGP com a Ellen, o Mágico que está na mão do Rodrigo, né? Então, nós estamos bem sedimentados, prontos para crescer. E eu chamo sempre atenção. Essa semana mesmo nós estivemos conversando com os veteranos da Polícia Rodoviária Estadual. Foi um encontro muito bacana, significativo. E eu brincando com a turma. Nós levamos o nosso dinheiro mensal, que é muito dinheiro, para dar lucro aí fora, e não o fazemos na nossa instituição financeira. Eu não falo com ninguém para ir na cooperativa tomar empréstimo. Eu só falo o seguinte: vai fazer negócio financeiro? Todo mundo faz. Então, procure saber o que é o Cicobi Copeng, a cooperativa criada exclusivamente para a segurança pública. Isso aí. 25 anos, né? 25 anos de trabalho, né? Inclusive, a gente estava aqui nos bastidores e o Brasil estava falando que o homem, falando do senhor, né? Que o homem ele tem que fazer um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Isso. Né? Ó, só de pé de café que eu ajudei a plantar. Gente, até você falou em pé de café. Um dia nós estávamos na roça, lá no sertão, plantando café. Não sei quem já trabalhou. Você faz uma cova funda e faz uma gaveta na testa da cova para colocar os grãos de café, ali é que ele nasce. E a gente estava fazendo esse trabalho, armou um temporal muito grande, e a gente já estava quase no final da tarde, o papai falou assim: olha, vamos terminar o serviço, deixa chover, a gente vai embora, ó, que terminar a chuva aí, gente, vai embora molhado mesmo. Ninguém parou, não. E eu continuei, eu estava com a enxada fazendo as covas. Num determinado momento, eu levanto a enxada para descer na terra,
passa um relâmpago, deu uma trovoada, um relâmpago, iluminou tudo e tomou a enxada da minha mão, arrancou ela da minha mão. Eu senti aquele choque e levou a enxada, né? E o Negritinho já estava cansado, aproveitou esse choque todo e disse morro abaixo. A camisa ficou tão reta que podia jogar truco em cima. E o papai gritando, volta aqui, menino, volta aqui. Quem volta aqui? Eu fui parar em casa. Cheguei todo trêmulo. Esse dia, a coisa andou feia pro lado do Negrinho aqui, tá? Nossa, eu falei, gente do céu. Ó, então a árvore o senhor já plantou. Os filhos... Isso já fez. Já tivemos, né? E os livros? Tem o livro da Copeng e o livro do senhor também. Pois é, nós estamos aí finalizando, nós temos que acabar de olhar o livro que o Sargento Cassimiro, a história contada por ele, em cima dos fatos acontecidos na nossa cooperativa. E eu, paralelamente, resolvi fazer uma paródia da nossa cooperativa. Incrível. Eu comecei a escrever uma bobagemzinha que acabou sendo a Cooperativa dos Bichos. E nós ilustramos, o Brasil ilustrou a capa com os principais personagens da nossa história, né? Eu espero que as pessoas que conhecem a cooperativa, conhecem a sua história, ao ler o conto, vai entender a posição de cada um. Nós falamos do escorpião, da serpente, do vagalume, do cachorro, do urso. E eu gosto muito da história do vagalume. E esse vagalume, na minha história, é o Rosa Neto. Ele vai se identificar, porque a história do vagalume é o seguinte: ele saía todas as tardes, na entrada da noite, boca da noite, que eles chamam na roça, entre o lusco e o fusco, e ele saía espargindo as suas luzes esverdeadas. E na medida que ele ia voando rasteiro, quase rente ao chão, ele notou que uma serpente o seguia, todos os dias. Até que, um dia, ele, incomodado com a presença da serpente, à sua retaguarda, hora de baixo, olhando para cima, ele parou numa folha e falou: Dona Serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ele falou: não, faz parte não. Então por que me segue todos os dias que eu estou a passear, espargindo a minha luz esverdeada, iluminando o anoitecer? Ele falou: é que a sua luz me incomoda, o seu brilho me incomoda. Então, a gente adapta isso para a nossa própria vida. Nós temos muito cuidado com o nosso brilho pessoal, que todos têm, para que ele não ofusque o brilho de outras pessoas. É perigoso. E eu falo isso, eu tenho que recordar dos meus filhos, de cada um, e lembrar principalmente do Wesley. O Wesley teve sempre um brilho especial, diferente. Joyce radiante, alegre, toda prosa. O Geise um pouco mais arredio, mas também muito alegre. E o Wesley sisudo, sério, compenetrado, responsável. Todos no seu modo de viver, exercer um padrão muito importante para nós. E eu fico abismado e assustado quando eu ouço pais dizendo que gostam dos filhos do mesmo jeito. Mentira. Você gosta do seu filho da forma que ele é. E eles não são iguais. São diferentes. Então, eu tenho um amigo, hoje ele mora em Formiga, ele foi militar conosco em Uberlândia. Um dia a esposa dele, a Margarete, dizia o seguinte, preocupada com os 3 filhos que nasceram deles. Aí eu falei: ô Margarete, a gente chama de Garete, Garete, esquenta a cabeça não. Eu percebo, e acho que é verdade, isso é uma avaliação minha, não tem nenhum estudo sobre isso, que existem pessoas que nascem para ser felizes e outras nascem para ser vencedoras.
O que nasceu para ser feliz, ele será feliz de qualquer jeito e pode ser um grande vencedor. Agora, aquele que nasceu só para vencedor, dificilmente será feliz. Porque o foco, o objetivo dele é muito exigido dele próprio. Ele não tem muito tempo para ser feliz, não. Mas a vida parece que é mais ou menos assim. Sendo feliz ou infeliz, sendo alegre, não alegre, a vida nos oferece coisas fantásticas. E a maior glória, para mim, é 53 de casado. Né? Eu tenho até que contar a historinha do casamento aqui, se o nosso tempo der, né? Eu acho que nós estamos estourando esse tempo. Nós estamos caminhando para o fim, mas eu deixo o senhor, eu permito que o senhor Então, quando eu fiz 50 anos de casado, eu saí de Belo Horizonte, cheguei em casa, né? E falei com a dona Regina que eu tinha ido lá para a gente comemorar o nosso aniversário. Falei, dona Regina, vem aqui hoje para a gente comemorar 7 anos de casado. Ela olhou para mim assustada, falou, escuta, você está ficando doido, velho e doido? Não são 50 anos. Falei, sim, dona Regina, são 50 anos. 7 de casamento, 43 de pirraça. Mas o que eu ia contar a história de casamentos longevos, você contando a história dos seus avós, né? 65 anos. 65 anos. Aí eu me lembrei de uma história contada, aumentada, diminuída, repassada. Mas o casal fazia 70 anos de casado. E resolveram, neto, bisneto, tataraneto, vizinho, amigo, compadres. Eles nem lembravam o nome um do outro, né? Não, ela chamava velho e velha. Nem lembrava mais, de tanto tempo que estava junto. Aí, comemorando os 70 anos de casado. Na hora que eles iam cantar os parabéns, cheio de gente, o senhor, o velhinho, dá licença aí, ó. Antes de cantar os parabéns, eu queria fazer uma homenagem para minha mulher. Aí foi aquela salva de palma, o cara com 70 anos de casado, 90 e tantos de idade, querendo homenagear a velha, querendo homenagear a velha. Aí todo mundo em silêncio, esperando a palavra, ansioso para ouvir o que o velho tinha para falar. Ele falou, lembra, velha, quando nós casamos em 1929, eu tinha uma baratinha do ano, 29, e a gente naquela estrada de terra tortuosa, a gente saiu para a lua de mel, num determinado ponto da rodovia da estrada, que nem asfalto tinha, e estrada que não tem asfalto é estrada, não é rodovia. Eu dei uma barbeiragem, capotei o carro, você ficou na beira da rodovia, no primeiro tombo eu desci com meu carro até o fundo do abismo. E lá de cima você me olhava consternada com o meu sofrimento lá no fundo do buraco, todo quebrado. Aí todo mundo bateu palma e a velha falava, eu lembro bem, eu lembro. Você lembra mais? Quando a nossa fazenda pegou fogo, o gado morreu de peste, foi uma desgraça total, nós ficamos na miséria, bem. Lembro sim. Ah, os caras, não, como é que lembra de tanta coisa? A última, velho. Você lembra que a gente recuperou, trabalhamos muito, dia e noite, de sol a sol, construímos uma nova casa de 2 andares e nós íamos descer a escada de madeira no patamar e eu escorreguei e desci rolando escada abaixo e você lá do topo da escada, toda conduída com a minha dor. Aí todo mundo bateu palma. Portanto, velha, eu queria te dizer que você é uma desgraça total na minha vida, só me deu azar durante 70 anos. E assim nós terminamos a nossa conversa. Capitão Rosa, eu gostaria de finalizar esse momento, chegando aqui nas considerações finais, lembrando de um negritinho, né, como diz o senhor, que lá de Antão, não é isso? Lá do sertão, né? Do sertão. Da Pedra do Anta, que poderia ter chamado Luiz Antão. Que poderia ser chamado de Luiz Antão, nosso ilustre Capitão Rosa, Luiz Rodrigues Rosa, que saiu de lá, né, de uma família simples e decidiu vir para Belo Horizonte, sair de lá para a cidade grande sozinho, tocar a vida da sua forma, com as dificuldades que nunca pararam de chegar até hoje. Até hoje. Entrou aí numa instituição, fez carreira,
deixou um legado, construiu uma família com 3 filhos lindos e não só os 3 filhos de sangue, mas filhos como eu considero uma filha para o senhor. E hoje, na instituição financeira, que é a Copeng, de 25 anos de história, que o senhor passou grandes dificuldades e desafios, e o senhor continua sendo este homem, um homem de caráter, dignidade, que construiu um legado gigante, né? Um grande legado, né? Um veterano da polícia que também construiu um legado dentro da instituição da Polícia Militar. E hoje o senhor deixa a gente assim... Hoje eu saio daqui, eu tenho certeza que todos aqueles que estão escutando, que estão aqui nos bastidores, saem com essa vontade de fazer acontecer como o senhor decidiu essa vontade também em 2006, quando a Copeng passou pela dificuldade, e muito me chamou atenção, que vocês tinham tudo para não continuar e dar errado, mas vocês tinham vontade de fazer dar certo. E a história do senhor, ela desperta isso na gente, essa vontade de deixar um legado, de fazer história, assim como o senhor faz. Então, muito obrigada por este momento aqui, esse dedo de prosa, que o senhor nos permitiu contar um pouco da sua história, do seu legado, e parabéns por quem o senhor é, pelas pessoas que o senhor já transformou, como aquelas crianças, aqueles mirins lá em Fronteira, e o senhor continua fazendo isso. Talvez o senhor não perceba, mas o senhor continua fazendo a mesma coisa, e transformando histórias, transformando vidas. Então, muito obrigada por este momento, pelo legado, por quem o senhor é, por quem o senhor ainda... A gente fica mais ansioso ainda de estar com o senhor, curiosos para ver o que mais o senhor tem para nos ensinar, porque todo dia o senhor ensina alguma coisa para a gente, e deixa as considerações finais com o senhor. Pois é, menina. Eu fico feliz de hoje nós ficarmos aqui nesse bate-papo bem tranquilo, bem descontraído, falando da gente mesmo. Sim. É muita pretensão querer falar da gente, mas eu digo que a oportunidade que a vida me deu, você veja bem, por causa de tudo isso, não querer ficar quieto, sair sem rumo e sem prumo e achar destino é bem difícil. O cooperativismo me levou aonde? Me levou para onde? Aos 60 anos de idade, eu não tinha entrado num avião. No cooperativismo, eu posso dizer que eu só não conheço os 2 Mato Grosso e o Amazonas. Por causa do cooperativismo, fui em todas essas cidades, nos diversos encontros, congressos, ensinamentos do cooperativismo. Me levou a 4 países da América do Sul, em busca do conhecimento do cooperativismo. Nós visitamos o Chile, o Paraguai, o Peru e a Colômbia. Mas ainda foi pouco. Eu fui conhecer o berço do cooperativismo, em Rochdale. Sim. Então, eu posso dizer que eu passei pela Inglaterra, passei pela França, onde 1/3 da população é cooperada. Portugal fui 2 vezes, né? Fiz um curso em Portugal, na Universidade de Portugal. E a última peripécia, eu fui parar na Suíça. Nós fomos para Saint-Gallen, na Suíça, onde nós ficamos uma semana inteira em confinamento mesmo, trabalhando e estudando. Isso tudo por quê? Porque eu achei que não podia ficar sentado no sofá. Isso aí. O sofá abraça a gente. Se pegar o controle, você não sai de lá. Mesa de bar e mesa de jogo, de sinuca, é pior ainda, que acaba com a saúde e com o dinheiro. E o dinheiro não anda fácil de ser conseguido. O certo é quando a gente tem a oportunidade de chegar aos 81 anos, trabalhando, com capacidade laboral reduzida, evidentemente, pelas próprias circunstâncias, mas ainda temos capacidade de pensar, de agir, de raciocinar e, acima de tudo, muito sentimento. A gente fica muito emotivo. A idade nos leva a essa emoção, porque você faz um caminho de volta ao passado e você percebe que o caminho que você passou, muita gente passa também. É o mesmo trilho, é a mesma encruzilhada, é a mesma pedra no caminho, as mesmas dificuldades. E nem sempre tem os mesmos sucessos. Eu sou, assim, no meu trato com Deus, e que diz quem cala consente, tudo que eu peço ele não fala nada, e eu acredito que ele está me atendendo. Eu brinquei assim quando meus filhos nasceram.
Brinquei que eu queria vê-los no mercado de trabalho. Quando eles se casaram, eu pedi netos. Sim. Os netos nasceram, eu pedi para dançar com 2 netas, valsa de 15 anos, já dancei. Agora, uma fazendo medicina, a outra preparando para entrar na faculdade, eu preciso também ir na formatura dela. Se o homem deixar, e ele não está falando que não vai deixar, eu acredito que eu chego lá. Muito obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo tranquilo, gostoso, e rememorar passado. E ontem mesmo eu vi uma frase seguinte: velho é quem só pensa no passado. Idoso é quem tem planos para o futuro. E eu estou ainda com planos para o futuro. Para o futuro. É isso aí. Se eu me permite, pode deixar na câmera aberta, porque a salva de palmas hoje é de pé.